Bom, vocês já viram aí que a gente já introduziu o tema com essa sketch, com essa dramatização, falando sobre a questão do pecado. O título dessa série é uma minissérie de 3 domingos. É um pouco polêmico assim, pode parecer estranho, meu pecado favorito, mas na verdade você sabe, pela arte você está vendo, que é uma analogia ao desenho animado, que fala do meu malvado favorito. Né? Então a gente fez uma analogia com a questão do pecado, mas tem de fato uma provocação nesse título. Porque muitas vezes a gente acaba adotando alguns pecados na nossa vida e a gente resiste a abrir mão, a gente fica agarrado, como o Paulo ficou agarrado ali. Oi, pode deixar aí, Paulo, não tem problema não. Ah, sim, tá bom. Tá bom, puxa aí então. A gente resiste a se libertar e a largar esses pecados que muitas vezes ficam arraigados nos nossos vícios, nossos hábitos. A gente vai falar aqui sobre o pecado. Orgulho, preguiça, luxúria, gula, avareza, inveja e ira. Os 7 pecados capitais são as coisas que nos dão inspiração para o sucesso. Por tudo isso, precisamos exaltar e usar os 7 pecados capitais, não temê-los. E se você for ler esse livro, você vai ver que ele é todo nessa linha falando da virtude dos 7 pecados capitais. Existe hoje esse conceito de tornar coisas que no passado eram consideradas ruins, negativas, em tornar isso algo maravilhoso nos dias de hoje. Isso é o processo de glamorização do pecado. Além disso, existe o processo de horizontalização do pecado. E o que eu chamo aqui de horizontalização do pecado? É quando você tira Deus da jogada e você transforma o pecado em uma realidade apenas social, horizontal, que é definido pelo outro, pela sociedade. Deixa eu te dar um exemplo. Esse psiquiatra escreveu... Apareceu ali, não? Apareceu ali? Perdi. Como eu sempre tenho um plano B. Passou lá? Boa, Kid. Mas eu tenho que encontrar esse negócio aqui, não é possível. Esse psiquiatra, Karl Menninger, aí, cheguei, aqui chegou, escreveu esse livro. O que aconteceu com o pecado? Esse livro já, se não me engano, é da década de 60, 70, bem antigo já. E esse cara escreveu, a partir de um conceito de um psiquiatra, como que aquilo que os antigos chamavam pecado tem se transformado e tem mudado de nome com o decorrer dos anos. Veja que ele escreveu dizendo assim: a psicologia substituiu o pecado pelo sintoma. A sociologia passou a tratá-lo como irresponsabilidade coletiva. E o direito como crime. Essas coisas a gente não chama mais de pecado. Certo? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o que antigamente se convencionava de chamar pecado, hoje em dia a gente mudou o nome. E a gente está chamando de quê? Desvio de conduta, distúrbio de comportamento, crime, doença, vício. A gente usa todas essas palavras, mas a gente reluta na nossa sociedade a dizer assim, ó, isso é pecado. Valeu, Kit, você é você. Veja o que esse cara chamado Jerry Bridges escreveu um livro chamado Pecados Intocáveis. Veja o que ele disse. As pessoas não adulteram mais. Elas têm casos. Os executivos não roubam.
eles cometem fraude. Então, o que você está vendo? É que a gente está tirando o conceito pecado, porque pecado se define verticalmente na relação com um Deus, que define o certo e o errado, e a gente transformou isso numa questão apenas horizontal, socialmente falando. Qual é o resultado disso? É que antigamente o pecado era tratado na igreja, por meio de confissão, por meio de um processo de disciplina da alma para vencer o pecado. Hoje, o pecado, então, como ele deixou de ser pecado, ele foi horizontalizado, ele passou a ser tratado aonde? Ele passou a ser tratado nos livros de autoajuda, nas terapias, nos psicólogos e psiquiatras, nos sociólogos e assistentes sociais, pela polícia, quando é um crime, pelos advogados e juízes. Então a gente transferiu a questão espiritual do pecado, verticalidade, para a horizontalidade da nossa sociedade. Vocês estão percebendo o que tem esse processo de transformação do pecado? Como é que a sociedade de hoje explica ou justifica o comportamento humano? A gente poderia pensar nas várias ciências sociais. Então você pensa, por exemplo, na sociologia. Como é que ela vai explicar o comportamento das pessoas? Ela vai dizer o seguinte: o homem é um produto do ambiente. Então você é o produto do meio. Dependendo das oportunidades que você tiver, do seu ambiente social, você vai se tornar um tipo de pessoa. É assim que a sociologia vai explicar. Então ela vai dizer, não é pecado que a pessoa faz, é simplesmente o resultado do meio onde ela vive. A psicologia, principalmente a psicologia freudiana, vai dizer assim: nossos comportamentos têm uma orientação genética, nós somos movidos pelo desejo. A nossa genética carrega, traz, molda os nossos comportamentos. Porque a psicologia vai falar isso aí. A filosofia vai dizer o quê? Como é que ela vai explicar o comportamento humano? Em termos de pecado? Não. Ela vai dizer assim, ó: não podemos definir o que é certo ou errado. Então a filosofia vai chegar e vai dizer assim, ó, na verdade, tudo é relativo, depende. Diga! Não chegou não? Obrigado. Não podemos definir o que é certo ou errado. E existe também uma outra forma de definir o nosso comportamento, que é pela teologia da batalha espiritual. Sabe como é que a teologia da batalha espiritual vai dizer? Vai explicar os nossos comportamentos ruins? Ela vai dizer assim: a culpa é do diabo. É fácil. O cara chega em casa, bate na mulher porque bebeu, aí a mulher chama o pastor vai chegar lá e vai dizer assim: não, ele está com o espírito da bebedeira. Nós temos que repreender e expulsar esse espírito da bebedeira, porque é isso que está fazendo ele beber. É fácil. A gente chegar lá, expulsa o demônio, pronto, o cara nunca mais vai beber. Vocês hão de concordar que não é tão simples assim que se resolve botar a culpa no diabo dos nossos comportamentos errados. Certo? Veja o que o John MacArthur escreveu num livro que em português foi traduzido como Sociedade Sem Pecado. Ele fala dessa transformação do pecado. E é muito interessante o que ele explica aqui nesse parágrafo. Olha só, ele diz assim: o que é evidente na nossa cultura é que as pessoas tornaram-se especialistas em mudar o agente da culpa, fazendo de bode expiatório os pais, as decepções na infância e outras disfunções que fogem ao controle delas. Não importa qual seja o seu problema. Se você é um assassino em série ou apenas alguém lutando contra um desequilíbrio emocional, sempre existe hoje a possibilidade de facilmente encontrar alguém que lhe explique por que sua falha não é culpa sua e o ensine a silenciar uma consciência conturbada. Ele ilustra isso que ele está dizendo com um caso que é bem interessante. Ele fala de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um assalto
à mão armada numa loja de conveniência, num posto de gasolina. O bandido entrou para assaltar a loja. O dono da loja, o atendente da loja, tinha uma arma. Quando o bandido estava saindo com o dinheiro, o que o atendente fez? Deu um tiro nele. O cara caiu no chão, ele ligou para a ambulância veio, pegou o cara foi para o hospital e ficou paraplégico. Teve que ficar, o tiro foi nas costas, ele teve que ficar numa cadeira de roda. O que aconteceu? O bandido entrou na justiça contra o dono da loja que deu um tiro nele, porque ele estava sendo assaltado. E qual foi a conclusão? Ganhou na justiça. E o cara que foi assaltado teve que pagar uma indenização milionária para o cara que assaltou ele, porque ele deu um tiro nele. Então, o John MacArthur cita esse exemplo para mostrar como que a nossa sociedade pode, como você pode explicar um comportamento que a gente chamaria no passado de, obrigado, Paulo, de pecado, não grudem não, hein? Que chamaria de pecado, a gente hoje vai explicar, não, isso aí na verdade é um trauma. É o Gru lá que foi, ele era mal porque a mãe dele tratou ele mal quando ele era pequeno. Eu não quero dizer, abre aspas aqui, que os nossos comportamentos não têm uma influência daquilo que nós carregamos em termos de experiência. Claro que tem. O que eu estou questionando aqui é como que a nossa sociedade tirou completamente Deus da jogada. Lembrando que a gente conversou na semana passada sobre cultura secular, ela tira completamente Deus na jogada e ela passa a definir esses comportamentos como algo simplesmente social, porque ela não tolera uma coisa chamada culpa. Esse é o problema da nossa sociedade. Veja o que o MacArthur vai dizer aqui. Ele procurou, numa grande biblioteca, vários artigos, reportagens, livros, com esse tema, culpa. E, para surpresa dele, 100% dos artigos e livros que ele achou com esse tema eram todos de uma forma negativa. Por exemplo, alguns títulos que ele achou. Como não ser tão severo consigo mesmo? A culpa pode levá-lo à loucura. Livrando-se das culpas. Pare de se desculpar. Culpa, livre-se dela. Não alimente o monstro da culpa. Não é sua culpa. Todos os artigos que ele encontrou eram sempre no sentido de negar culpa. E negar culpa é negar responsabilidade. Ele conclui com essa frase: a sociedade hoje encoraja o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ele. Então, a sociedade glamourizou o pecado, coloca o pecado como algo muito legal e bom, mas quando a pessoa peca, automaticamente a consciência vai doer, mas a sociedade vai, não, isso aí não pode. Isso é culpa. Culpa não é legal. É interessante, então, essa transformação do pecado, glamourização por um lado e horizontalização pelo outro. Qual é a minha proposta hoje aqui? É a gente desmascarar o pecado. Porque a nossa sociedade está colocando ele como sendo algo glamouroso e simplesmente uma questão de comportamento social. Mas qual é a realidade sobre o pecado? E aí eu quero falar sobre 2 pontos baseado em 2 salmos que nós encontramos na Bíblia. Eu quero falar sobre a malignidade do pecado e sobre a culpabilidade do pecado. Ok? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. E qual é a nossa passagem bíblica, o nosso texto de referência? O nosso texto de referência serão 2 salmos que foram escritos pelo grande rei Davi, justamente no momento em que ele peca de maneira horrível. Você lembra que o grande rei Davi, ele, num determinado momento da sua vida de fraqueza, ele acaba cometendo o assassinato, ele se torna mandante de um crime, ele
Primeiro, ele adultera com uma mulher que não era dele, e para encobrir esse ato, ele manda matar o marido da mulher, porque a mulher havia engravidado. Nesse momento em que Davi, que era um homem honesto, correto, ele experimenta uma profunda crise de arrependimento e ele escreve 2 salmos. 2 salmos de Davi foram escritos nesse momento de arrependimento dele por causa do seu pecado. Veja o que a gente pode aprender desses 2 salmos. O primeiro deles é o Salmo 32 e o segundo é o Salmo 51. Eu quero ler apenas os primeiros versículos desses 2 salmos. No 32, eu queria ler do versículo 1 ao versículo 5. Veja só o que ele diz aí. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Essa é a primeira estrofe desse salmo. Vamos agora ao Salmo 51, dos versículos 1 até o 6, também a primeira estrofe desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. O meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostra a sabedoria. O que Davi está dizendo aqui que pode nos ajudar a desmascarar o pecado? Em primeiro lugar, que eu falei da malignidade do pecado. Davi está colocando aqui de maneira muito clara que o pecado é uma experiência ruim, maligna. Versículo-chave é quando ele diz, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como água no calor do verão. O que você percebe aqui? É que o pecado, embora possa ter trazido um prazer momentâneo, no fundo, ele destruiu a alma de Davi. Ele trouxe sofrimento e trouxe destruição. O pecado, ele vende a imagem de uma coisa legal, boa, prazerosa, mas no fundo, ele é um câncer maligno na sua alma. O Jerry Bridges disse o seguinte, pecado é malignidade espiritual e moral. Se for deixado à vontade, acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. O pecado, ele não é um aliado. O pecado, ele não é uma coisa que vai fazer você ser uma pessoa melhor, alcançar mais coisas. Você, não, mas tem muita gente aí que só consegue as coisas porque arruma treta. Ok, mas no fundo, você sabe que o pecado, quando ele é definido de uma questão vertical, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ele traz sofrimento, ele traz destruição para a sua alma.
Ele traz sofrimento e destruição aqui, e ele traz sofrimento e destruição na vida por vir. O pecado, veja essa frase, é vil, feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e imortal. Só isso. Como é que você consegue considerar isso como algo glamuroso? Ou seja, quando a Bíblia se refere a algo como pecado, ela está se referindo a algo que destrói a sua vida, que destrói a vida das pessoas ao seu redor, que arrasa com aquilo de bom que existe dentro de você. É isso que é a malignidade do pecado. E, em segundo lugar, o pecado nos torna culpados diante de Deus. É a questão da culpabilidade, que o mundo rejeita. Veja só, existem duas tendências da horizontalização do pecado que a gente viu. Quando você define o pecado apenas em termos horizontais, você sabe o que acontece? Em primeiro lugar, você passa a medir o pecado pelo mal que causa no outro. Apenas isso. Então, é comum o seguinte raciocínio. Bom, eu não estou fazendo mal a ninguém. Se eu não estou fazendo mal a ninguém, então não é pecado. Esse é um argumento muito comum. Se eu não estou fazendo mal a ninguém, então qual é o pecado que existe? É simplesmente uma coisa minha. Eu estou na minha. Se eu fizer um mal a alguém, então isso é um mal. Então, quando você horizontaliza o pecado, você tira a figura de Deus e a figura de que há uma prestação de contas diante de Deus e coloca tudo do ponto de vista horizontal. Não, se não está fazendo mal a ninguém, então isso não é pecado. E a outra tendência é você enxergar mais o pecado dos outros do que o seu próprio pecado. Porque a gente cria, então, as categorias de pecado. Você passa a enxergar muito mais facilmente o pecado, por exemplo, da sociedade, do que o seu próprio pecado. Porque você horizontalizou, você está sempre olhando não em relação a Deus, você está olhando em relação ao outro. E aí você sempre vai achar alguém que está numa situação pior do que a sua. Você sempre vai achar alguém que faz alguma coisa que é pior do que o que você faz. Veja, por exemplo, essa citação que eu achei interessante. Certo pastor convidou os homens da igreja para uma reunião de oração. Em vez de orarem sobre as necessidades espirituais da igreja, como o pastor desejava, todos eles, sem exceção, oraram sobre os pecados da sociedade, principalmente o aborto e a homossexualidade. É muito mais fácil a gente identificar o aborto e o homossexualismo, o casamento gay que seja, como pecado, do que identificar, por exemplo, o orgulho e a fofoca. Por quê? As duas coisas corrompem a alma, destroem e têm malignidade. Mas um é o pecado do outro, do mundo lá fora. O outro é o pecado dos crentes aqui dentro. E a gente é muito mais sensível para ver o pecado que o outro está cometendo do que o pecado que a gente está cometendo. Porque a gente horizontaliza o pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou será que eu estou exagerando? É muito mais fácil a gente ver o pecado do outro do que o nosso pecado. Dificilmente a gente vai se posicionar contra o nosso pecado. A gente gosta de se posicionar contra o pecado dos outros, não é verdade? Nós somos assim. Mas olha só o que Davi está dizendo aqui. Olha o que ele vai dizer. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Esse somente contra ti é uma ênfase. E por que isso é interessante? Veja bem, Davi adulterou. Ou seja, ele fez um mal à família dele, às mulheres dele, porque eu estou falando mulheres, porque naquela época os homens podiam casar, tinham várias mulheres, ok. Mas eram legais, tá? Essa aqui não era dele. Ele fez um mal ao marido da mulher, à família da mulher,
Depois ele assassinou, ele mandou matar o marido da mulher. Ou seja, um mal que ele fez. Outras pessoas morreram naquela guerra, onde o marido da mulher era um soldado, por causa da decisão, da ordem de Davi. Ou seja, ele prejudicou um monte de gente. Mas quando ele está fazendo a oração dele de confissão, ele está dizendo assim: pequei contra ti, meu Deus. Somente contra ti. Como assim somente contra ti? Você concorda comigo que ele fez o mal para muita gente com aquelas duas atitudes dele? Mas quando ele está falando de pecado e ele está confessando, Davi tem muito claro que pecado é algo que se define essencialmente em relação a Deus. Então ele está dizendo: eu pequei contra ti. Olha, eu cometi um crime. Eu agi como um vicioso, um obsessivo, um predador sexual. Mas, Deus, pecado foi contra o Senhor. Pecado foi contra a tua vontade, a tua palavra na minha vida. Está dando para entender a questão do conceito de pecado? Porque pecado, gente, é quando nós fazemos aquilo que Deus reprova. A gente chama isso de pecado de comissão. Ou quando não fazemos aquilo que ele aprova. Omissão. Existe a comissão e existe a omissão. A comissão, geralmente a Bíblia chama de transgressão. Você sabe o que é transgressão? Transgressão tem a ver com passar. É como se tivesse aqui uma linha dizendo: não passe. É como está aqui a cadeira dizendo: não toque. O que eu faço? Pego. O que eu faço? Passo. Sabe qual é a maneira de você fazer as pessoas pisarem na sua grama? É colocar ali uma plaquinha escrito: não pise na grama. As pessoas vão lá e vão pisar porque está escrito: não pise na grama. Assim é o ser humano. Ele é um transgressor por natureza. Vou falar sobre isso aqui logo agora. Pecado, gente, é rebeldia contra Deus e é transgressão. Pecadores não são vítimas inocentes. Nós não somos vítimas do pecado, nós somos os agentes do pecado. Não é que pecam contra nós, é nós que pecamos. Enquanto a gente não reconhecer essa nossa tendência de transgredir, a gente não consegue se libertar do pecado. O conceito de pecado, então, ele se define em relação a Deus, em relação àquilo que tanto não fazer o que ele espera, como fazer aquilo que ele não permite. Então, por exemplo, geralmente a gente vê o pecado como a transgressão, fazer o proibido. Mas geralmente a gente não vê o pecado, por exemplo, quando na Bíblia diz assim: ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças. Quem aqui faz isso? Genuinamente. Nenhum de nós. E se Deus diz que a gente deve amá-lo e nós não amamos, isso é o quê? É um pecado. Não amar a Deus é um pecado. E é um pecado de omissão, é você não fazer o que Deus espera. Agora aí, gente, vem então a questão para a gente concluir. Uma vez que o pecado é desmascarado, qual deve ser a nossa atitude em relação ao pecado? E aqui eu quero reportar ao texto de Davi, ao Salmo, e veja só o que ele diz. No capítulo 32, no Salmo 32, versículo 5, ele fala: finalmente. Por que ele fala finalmente? Porque antes ele estava dizendo assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos definharam. Ou seja, dá a entender que ele demorou um tempo para cair em si, para se arrepender. E aí ele diz então: finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia. No Salmo 51, ele fala algo parecido, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois reconheço a minha rebeldia. Pequei contra ti, somente contra ti. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo.
Qual é o primeiro passo para você se livrar do pecado? O primeiro passo, gente, é o arrependimento e a confissão. Ao invés de tentar cobrir o seu pecado com outro pecado, que é o exemplo clássico do cara que mente, e aí ele vai ter que depois contar uma segunda mentira para cobrir a primeira mentira. Aí, daqui a pouco, ele conta uma terceira para cobrir a segunda, uma quarta para cobrir a terceira e vira uma bola de neve. Daqui a pouco ele está totalmente preso pela sua mentira. O pecado é assim. Em vez de você pecar para cobrir o seu próprio pecado, o que o Salmo fala, olha, Davi, ele conseguiu se libertar do pecado quando ele se arrependeu e ele confessou. A confissão é uma prática cristã que vem desde os primórdios. É uma pena que nós, os chamados evangélicos, protestantes, reformados, tenhamos perdido, desde a época da Reforma Protestante, a prática tradicional da igreja milenar da confissão. Você vê que hoje existe na Igreja Católica ainda a confissão. Os católicos são encorajados a ir lá e a confessar. Já viu lá aquele confessionário, tem a janelinha lá, o cara é padre, tem uma coisa para dizer, ele confessa. Os católicos praticantes, eles têm a prática da confissão como algo normal. E é muito triste que nós tenhamos perdido isso. Porque a confissão, gente, é absolutamente essencial na vida, para a saúde espiritual de uma pessoa. Porque você aqui e ali, você vai sujar seus pés, você vai pecar, você vai colocar a sua vida em situações que vão trazer sofrimento para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. E nós precisamos, Tiago vai dizer assim, confessem os seus pecados uns aos outros, para vocês serem curados. Está lá, Tiago, capítulo 5. E o que especificamente nós precisamos confessar? Eu quero concluir com esses pontos aqui. É preciso confessar, reconhecer algumas coisas em relação ao pecado. Em primeiro lugar, que o pecado vem de dentro e faz parte da nossa identidade. Isso quer dizer que não somos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Dá para você entender isso? Jesus disse, não é o que vem de fora que contamina o homem, é o que vem de dentro. Davi vai dizer claramente nesses dois salmos, no Salmo 51, eu sou pecador desde o meu nascimento. Como assim? Você pegar uma pessoa, um bebezinho ali, né? Pecador. Como assim? O que é isso? Né? Chega a ser um absurdo você falar isso. Mas para pensar comigo. Quem é pai aí? Levanta a mão. Você que é pai, você que é mãe. Você tem que ensinar todos os dias o seu filho a fazer as coisas certas, não tem? Tem ou não, Jonathan? Tem que ensinar? Às vezes, repetir, não é isso? Repete uma vez, duas, três, não faça isso, ou faça aquilo. É assim lá, Vini? Repetir. Ô Vini Júnior, seu pai e sua mãe não tem que dar um duro danado para você fazer as coisas certas, arrumar seu quarto, lavar o banheiro, né, dar uma dura ali. Tem que ir lá, bicho, tem que ralar. Entendeu? É assim lá ou é espontâneo o negócio, Karina? Você tem que dar um duro danado para ele fazer as coisas certas. Mas deixa eu perguntar para algum desses pais aí, vocês ensinam eles a fazer a coisa errada? Você chega para ele, alguma vez, o Vinícius, você chegou para o Vini Júnior e falou assim, meu filho, deixa eu te ensinar aqui a mentir. Você tem que mentir. É engraçado, você nunca ensinou ele a mentir, mas ele mente de vez em quando. Quer dizer, né? Enfim, estou dando um exemplo aqui, mas a gente não ensina a criança a fazer o errado, mas ela faz sozinha. A gente não ensina, a gente ensina a fazer o certo. E ela luta para fazer o certo. Mas a gente não ensina a criança a fazer o errado, mas ela faz. Por quê? Porque a nossa tendência natural, por causa do pecado que habita em nós,
é fazer o quê? O erro. Nós somos, gente, como um carro desbalanceado. Você sabe o que é um carro desbalanceado? Você está na reta, 80 por hora. Se você largar o volante, o que acontece? Desalinhado. A palavra correta. Muito obrigado, meu engenheiro. Carro desalinhado. Se largar, deixar ele no natural, ele vai sair do caminho. Assim somos nós por causa do pecado. O pecado é algo que vem de dentro. Você não se torna pecador a partir do momento que você peca. Pelo contrário, a criança, em algum momento, ela vai pecar. Porque até hoje não teve uma que não pecou. É como um vírus. Você sabe, por exemplo, que o vírus da AIDS, a pessoa pode ter o vírus da AIDS e não ter a doença. O vírus está lá. Mas em algum momento da vida dela, esse vírus vai se manifestar. Em algum momento, o pecado vai mostrar a sua cara. A criança começa a fazer as coisas erradas ainda muito cedo. Pode ser que você olhe o bebezinho, não, ele ainda não tem um comportamento errado, mas ele já tem a tendência. É como aquela velha história que você já deve ter ouvido falar, da rã, que encontrou com um escorpião. E o escorpião falou, precisa atravessar esse rio, rã. Mas eu não consigo, não sei nadar. Eu posso subir nas suas costas e você vai pulando de pedra em pedra para mim atravessar. Aí a rã falou, você está louco? Se eu botar você nas minhas costas, você vai me dar uma picada e eu vou morrer. Aí o escorpião falou, mas rã, deixa de ser burra. Porque se eu picar você e você morrer, eu estou nas suas costas, eu não sei nadar, eu morro também. Para que eu vou te picar? Aí a rã pensou, faz sentido. Aí a rã fez o quê? Deixou. O escorpião vai e subiu. Pula a primeira pedra, pula a segunda pedra, terceira pedra. O que acontece? Puc! Picou a rã, o escorpião. Picou, picou, né, Júnior? A palavra correta é picou. Ferroou. Se vira aí, Justin, para traduzir. Como é o nome? Você é bom, cara. A rã olha para o escorpião. Você está maluco, rapaz? Agora nós dois vamos morrer. Aí o escorpião, desculpa, eu não consegui. É a minha natureza. Nós somos assim. A nossa natureza é maligna. A nossa natureza é corrompida pelo pecado. A gente é descendente de Adão, descendente da queda, descendente do pecado. A gente não lida com o pecado a partir de o que você faz ou deixa de fazer. É por isso que é inútil a igreja fazer lista de pecado. Muitas vezes as pessoas de fora da igreja perguntam para a gente, a sua igreja pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Qual a lista de pecado da sua igreja? Qual é a lista do que pode e o que não pode na sua igreja? É inútil, gente. Por que é inútil? Porque o pecado, ele não se resume ao que você faz ou deixa de fazer. O pecado é uma índole interior que você carrega dentro de você de rebelião contra Deus, de transgressão contra Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Muito mais do que confessar diante de Deus assim, Senhor, me perdoa porque eu menti hoje no telefone. A oração é, Senhor, me perdoa porque eu sou, veja o verbo, sou pecador. Essa foi a confissão de Isaías. Ele disse, ai de mim, porque eu sou pecador. Sou tem a ver com identidade, tem a ver com o que você é, não tem a ver necessariamente com os seus atos. Os seus atos são uma consequência do que você é. E é isso que o pecado faz na gente, é preciso desmascarar o pecado. Segundo, o pecado afeta e corrompe toda e qualquer parte da nossa natureza humana. Isso é o conceito teológico, a doutrina da depravação total. Que não quer dizer que você é tão depravado como poderia ser, e que todos são, ou que alguns talvez sejam. Não, isso quer dizer, esse total, é que todas as áreas da sua vida foram afetadas e são afetadas pelo pecado. A sua vontade, a sua inteligência, as suas emoções, o seu, enfim, tudo que envolve o seu ser é afetado pelo pecado. O pecado, ele corrompe, é como um câncer em metástase na sua natureza humana. É preciso reconhecer isso, confessar isso.
Às vezes a gente ora e a gente tenta, parece que com um exercício quase de loucura, mostrar para Deus que a gente é bom. Pelo contrário, a oração é: Senhor, o Senhor olha para dentro de mim, como a gente cantou hoje. Se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Isso quer dizer que você não tem nada de bom, você é um lixo, é uma escória do universo. Não, é óbvio que você, por ser feito à imagem e semelhança de Deus, você tem coisas boas. No entanto, quando a gente fala nada encontrarás de bom, é que você foi tão corrompido e afetado pelo pecado que todas as áreas da sua vida foram afetadas, foram corrompidas pelo pecado. E até as coisas boas que você faz, você acaba pecando na motivação. Aliás, é justamente nas melhores coisas que nós nos tornamos pecadores, porque a gente se torna orgulhoso. É aquele caso de você atravessar a rua, levar um ceguinho para atravessar a rua, e você chega do outro lado. Isso sim é uma boa ação. Hein? Aí você fica com aquele consciência limpa, não. Você se orgulha do que você fez de bom. A gente é assim. A gente se orgulha quando a gente faz coisas boas. É pecado. É preciso reconhecer que o pecado é vertical, é uma ofensa e rebeldia contra Deus, que nos criou e nos sustenta em amor. Ou seja, o pecado, gente, não é simplesmente aquilo que você faz contra a sua esposa, contra o seu marido, ou contra você mesmo, ou contra as autoridades, ou contra a igreja, ou contra o pastor, ou contra o irmão, seja quem for. Não. Em essência, o pecado é uma condição diante de Deus, é uma ofensa diante de Deus, é rebeldia contra Deus, que nos criou. É justamente contra aquele sem o qual você não vive um segundo. É aquele que permite você viver. E é contra esse que a gente peca. Quarto lugar, é preciso reconhecer que Deus não nos deve o perdão. Ele só nos perdoa por sua infinita graça, misericórdia e compaixão. Estava conversando ali antes do culto com o Jonathan sobre jejum. Um dos erros, Jonathan, do jejum é o erro da autocomiseração. É você jejuar 1, 2 dias, achando que Deus vai olhar lá de cima para você. Coitadinho, está sem comer. Pois é, greve de fome. É o que muitas vezes a gente faz. Tadinho dele, está tão triste, sem comer, né? Vou ajudar ele. Gente, Deus não nos deve perdão. Deus não nos deve a possibilidade da gente se livrar do pecado. Não vamos esquecer que quem é o ofensor da história somos nós. Deus é o ofendido. Não é obrigação nenhuma de Deus perdoar você e nem a mim. E se Ele o faz, é única e exclusivamente pela sua graça, misericórdia e compaixão. É por isso que Davi, no Salmo, vai dizer: Senhor, por tua graça, misericórdia, apaga as minhas transgressões. Porque se não for assim, é como se fosse uma transação, que você barganha com Deus para Ele poder apagar os seus pecados. Não, isso não é um acordo entre iguais. Por fim, para terminar, se Deus não nos perdoar, estamos irremediavelmente perdidos. É preciso confessar isso diante de Deus, falar: Senhor, eu estou perdido. Se o Senhor não me perdoar, eu não tenho. É como Davi, meus ossos vão se definhar. Eu vou estar numa condição de culpa permanente em relação ao Senhor. E eu não consigo viver assim. Se nós não formos perdoados por Deus, a gente está irremediavelmente perdido nesta vida e na vida vindoura. Na vida por vir. É por isso, gente, que nós precisamos reconhecer essas, quantas coisas tem aqui? 5 realidades sobre o pecado desmascarado. Essas 5 realidades. O pecado vem de dentro, faz parte da nossa identidade. O pecado afeta e corrompe toda e qualquer parte da nossa natureza humana. O pecado é ofensa e rebeldia contra Deus.
Deus não nos deve perdão, e se Deus nos perdoar, não nos perdoar, estamos irremediavelmente perdidos. Vamos ser sinceros aqui. Quem de nós tem o hábito de, em algum momento do seu dia ou da sua semana, dobrar os seus joelhos, chorar os seus pecados e fazer essa confissão diante de Deus? Muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente vai deixando, vai acumulando a sujeira. Muitas vezes a gente lida com o pecado como um cachorrinho de estimação, ao invés de lidar com o pecado como uma bactéria. A gente vê o pecado e tem aquele pecado favorito que a gente olha para o outro, para o comportamento do outro, como algo maligno. O pecado está na sociedade, mas a gente acalenta os nossos pecadinhos de estimação, os nossos cachorrinhos que a gente cuida na nossa casa, e a gente não cuida deles. E a única maneira da gente começar a tratar desse assunto, gente, é por meio do arrependimento e da confissão. Não vamos deixar perder essa prática maravilhosa da confissão. Comece fazendo a sua confissão pessoal com Deus. E se você for agraciado de ter um irmão na fé, com quem você possa compartilhar e dizer, olha, eu pequei, você pode me perdoar. Porque o seu pecado é contra Deus, mas a gente pode dizer a você, Deus te perdoa, meu irmão, vai lá e não peques mais. É Deus que perdoa, não somos nós. Mas nós podemos ser a voz de Deus na vida de uma pessoa. Daí vem o conceito da confissão. Então, gente, eu queria colocar isso aqui. E o primeiro desafio hoje, para a gente levar para casa durante essa semana justamente, a gente estar consciente do mito da glamorização e da horizontalização do pecado na nossa sociedade e estar consciente da realidade do pecado de acordo com a Bíblia, que é a sua malignidade e é a sua culpa diante de Deus. Só há uma forma de você tratar a culpa, e não é no psicólogo. A forma de você tratar a culpa é confessando o seu pecado diante de Deus, colocando o seu coração, derramando o seu coração diante de Deus. Quem sabe durante essa semana a gente pode fazer isso. A gente pode separar alguns momentos da nossa semana, do nosso dia, para orarmos a Deus, pensando na ideia da confissão diante de Deus. Na semana que vem, a gente vai continuar a série e o tema é vencendo o pecado. Se o primeiro passo é a confissão e o arrependimento, é preciso que a gente entenda, a partir da semana que vem a gente vai ver isso, que não somos nós que vencemos o pecado. E a gente vai ver quem definitivamente consegue resolver o problema do pecado para nós na semana que vem. Eu queria orar e logo depois a gente vai cantar uma música aqui, eu vou chamar o Christian, a Juliana, elas vão cantar para a gente essa música, que é muito interessante, porque essa música foi escrita pelo João Alexandre e pelo Guilherme Kerr. São dois caras que são referências no Brasil de música cristã. E eu não sei quantos aqui se lembram de um pregador muito famoso na televisão, anos atrás, chamado Jimmy Swaggart. Vocês lembram desse cara? Alguém lembra aqui? O pessoal mais novo não vai lembrar. Vocês lembram de Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart era um pregador lá no Brasil. Todo sábado de manhã tinha um programa, numa época em que não era comum ter programas evangélicos e de pregadores na televisão. E ele sempre tinha, sábado de manhã, programas com as pregações desse grande nome, esse grande pregador, que era o Jimmy Swaggart. E ele sempre nas suas pregações era muito duro, falando sobre a necessidade de você ser uma pessoa santa e temer a Deus e obedecer a Deus. Ele sempre com uma paixão muito grande pregando. E um belo dia, Jimmy Swaggart foi flagrado no carro, no estacionamento, com uma prostituta.
Foi um grande escândalo. Ele veio à televisão, chorou, disse que errou, que não podia ter feito aquilo, que era um absurdo. Para algum tempo depois, mais uma vez, ele foi flagrado novamente no carro com prostituta. E aí, nesse tempo, esse escândalo todo, ele acabou saindo de cena completamente. Mas o João Alexandre e o Guilherme Kerr, nessa época, escreveram essa música, com o contexto do Jim Swaggart no fundo. E essa música é um alerta para você e para mim. Lembre-se que nós falamos que é muito mais fácil a gente reconhecer os pecados da sociedade. É muito mais fácil a gente reconhecer o pecado lá do mundo, lá, do que reconhecer os nossos pecadinhos de estimação aqui dentro. É muito mais fácil a gente lutar contra o aborto e o homossexualismo do que a gente levantar a bandeira contra o orgulho, contra a fofoca, contra os pecados que muitas vezes nós estamos acostumados aqui dentro. E essa música fala sobre isso e a necessidade que a gente tem, todos nós, de entendermos que nós somos pecadores. A oração da semana é: ai de mim, porque eu sou pecador. Vamos fazer uma oração para terminar? E aí a gente vai ouvir e cantar junto a música. Queria dar um tempinho para você, talvez 1 ou 2 minutos, para você estar orando em silêncio, pensando nisso tudo, talvez alguma palavra, algum slide, algum trecho do Salmo que chamou a sua atenção, refletindo sobre isso e tendo sua oração de confissão agora aí em silêncio onde você está, e logo depois eu vou estar orando aqui, tá bom? Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Senhor, quantas vezes nós, por palavras, ações e até mesmo intenções do coração, nós colocamos para fora o pecado. Nós demonstramos a nossa natureza corrompida pelo pecado. Hoje nós vimos pela Tua palavra, através da experiência de Davi, que é inútil tentar esconder o pecado. Que é inútil tentar criar uma imagem de que nós não somos tão maus assim, de que nós somos bons e que mesmo as coisas que nós fazemos errado, elas, na verdade, não são nossa culpa. É muito fácil no mundo que a gente vive a gente criar uma imagem de vítima. Acreditar que nós somos vítimas. Mas, Senhor, nos ajude a sondar o nosso coração profundamente, como a Tua palavra nos orienta, e a reconhecer que nós somos pecadores. Como qualquer outra pessoa, o pecado está dentro de nós. E nós precisamos do Teu perdão. Sem o Senhor, sem a Tua misericórdia, sem a Tua compaixão, nós somos os mais miseráveis. Não é por estarmos na igreja, não é por termos uma experiência religiosa que somos melhores do que ninguém, Senhor. Nos ajude a sermos mais humildes, a entendermos que somos pecadores. Não nos deixe, Pai, cair na tentação de glamourizar o pecado na nossa vida ou de horizontalizar, mas mantém, Pai, a nossa consciência boa. Não deixe, Pai, que a nossa consciência seja cauterizada pelo que o mundo diz.
nos ajude sempre a olhar na Tua palavra como um espelho para a nossa alma. Nos perdoa. Venha ao nosso encontro, ao nosso socorro, Pai. É o que nós te pedimos. Por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ouvir então. A música chama Falso Véu. Quem é que pode te garantir que esse teu jeito de servir a Deus seja o melhor, seja o mais leal, um padrão acima do normal? De onde vem tanta presunção de ser mais santo, de ser capaz de agradar a Deus? Crente nota 10, superior acima dos fiéis. Pobre esse entendimento que não vem do céu, fraco discernimento, frágil, falso véu. Tenta encobrir em vão teu lado animal. Luta e perseguição, tanto desejo mau, confusão, divisão. Se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender, mostre mansidão de seu caminhar, ser gentil no gesto e no olhar. E a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso favor. Pobre esse entendimento que não vem do céu, fraco discernimento, frágil, falso véu. Tenta encobrir em vão seu lado animal. Luta e perseguição, tanto desejo mau, confusão, divisão. Se alguém quer mesmo agradar a Deus, sabendo as coisas, compreender, mostre mansidão de seu caminhar, ser gentil no gesto e no olhar. E a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso favor.